sensacionais, você vai gostar muito, espero que você goste muito. Quero conversar com você, nós temos dentro desse estudo, documentação imobiliária é o gênero das espécies, documentos públicos e documentos particulares. Documentos públicos é tabelão de notas que faz, lavrar, escritura pública, uma certidão pública. Nós temos essa primeira classificação, que nos interessa muito. Uma segunda classificação, para ficar bem didático, é a divisão da documentação imobiliária, e eu gosto muito, em instrumentos particulares e certidões. Quando nós fazemos uma transação imobiliária, seja de locação, seja de compra e venda, nós temos que ter instrumentos particulares. São os contratos. Contratos que são feitos por advogados, advogadas, corretores, corretoras, investidores. Numa transação imobiliária, o básico que nós temos que ter em relação a contratos, na locação, eu trago exemplo, o auto de vistoria. O auto de vistoria deve ser feito para que eu tenha a certeza, um documento anexo ao contrato de locação, tanto na locação comercial como residencial. O auto de vistoria é um documento que eu vou apresentar sempre antes de fazer a locação e ao final dela também. Tanto é que tem o auto de vistoria inicial e tem o auto de vistoria final. Quando nós falamos de auto de vistoria, na locação precisa ter. O advogado, advogada, corretor, corretora que não pratica o uso do auto de vistoria está dando um tiro no pé. O locador, locatário, não pode dispensar esse documento. É um documento indispensável. Quando nós falamos aqui desse tipo de documento, eu estou falando aqui do auto de vistoria, ele pode ser com fotos, imagens, melhor ainda. E pode ser apenas a descrição. Quando nós falamos aqui de auto de vistoria inicial, antes de alugar a casa, antes de entrar no imóvel, eu vou preencher esse auto de vistoria inicial para dar segurança à locação, à transação. Esse auto de vistoria é um instrumento particular que ajuda muito, que gera segurança na locação residencial, comercial. O ideal é que eu faça anexos a esse documento com fotos. É muito comum brigas, litígios na locação, porque o locador alega que no imóvel tinha tal coisa e o inquilino alega que não. Eu nunca vou esquecer um caso, o rapaz ele era viciado em cocaína, droga, e os pais tiraram ele da cidade, mandaram ele para São Paulo, depois que ele passou por um longo período numa clínica. E ele era estudante de medicina. Então os pais transferiram ele para São Paulo. Ele continuou cursando medicina em uma universidade aqui em São Paulo, a qual inclusive eu leciono. O que aconteceu? O rapaz teve uma crise e ele arrancou os lustres da sala desse apartamento no Morumbi, perto do estádio de São Paulo, um apartamento de luxo, de alto padrão. Ele arrancou os lustres para trocar por crack e cocaína. Certo tempo depois, os pais rescindiram o contrato de locação, porque o filho foi internado novamente, e pagaram a multa. Mas o problema não foi a multa do contrato de locação. O problema foi que os pais tiveram que arcar com os lustres. E cada lustre que estava na sala, uma sala grande, um apartamento de alto padrão, um apartamento grande, esses apartamentos antigos, enormes, né? Tiveram que arcar com cada lustre, e cada lustre valia hoje quase 12 mil reais. Eram lustres que vieram da França. Quando procuraram o escritório, eu perguntei o auto de vistoria. E os pais falaram, que auto de vistoria, professor Júlio? Não tem. E nós acabamos fazendo um acordo, encerrando o processo, porque não tinha matéria de defesa. Como que você vai defender um cliente onde o locador alegue que, de fato, tinha 2 lustres de material importado, que veio da França? Como que você vai quebrar essa linha, essa tese, numa ação de indenização? Como que você vai quebrar isso? É o auto de vistoria. Olha como o auto de vistoria ele protege muito o locador e o locatário. Eu diria que é uma loucura a imobiliária, o corretor de imóveis, ou qualquer pessoa, fazer uma locação sem ter o auto de vistoria. O auto de vistoria inicial, tanto na locação residencial como na locação
comercial, é sim um documento obrigatório, é certamente um documento eficaz. Não podemos abrir mão desse documento. Ou seja, talvez, pelo que o filho contou, pelo que os pais contaram, talvez, nessa situação, talvez o filho tenha arrancado mesmo, de fato, né, tenha arrancado os lustres e vendido para trocar por droga. Mas numa situação que isso não aconteceu, alguém entrou lá, arrancou os lustres ou alguma coisa, olha como nós podemos arrumar dor de cabeça, gente. É isso que eu quero trazer para você. Então, o auto de vistoria é importante, é necessário, é eficaz. Nós precisamos, sim, sempre numa locação, ter o costume de fazer auto de vistoria. Não podemos abrir mão de forma nenhuma desse documento tão importante. E esse documento, nós já estamos dividindo aqui na nossa aula, instrumentos particulares e certidões. Estamos falando de um documento chamado auto de vistoria. O auto de vistoria é tão importante e eficaz na locação, no início da locação e ao final da locação. Numa relação locatícia, o ideal é que a gente faça, assim, 2 autos de vistoria. O inicial e o auto de vistoria final, que é no fim da locação. É necessário para proteger a transação imobiliária, o negócio imobiliário, a relação locatícia. Isso também tem que acontecer, e é necessário, também na compra e venda. O auto de vistoria, principalmente imóvel de praia, imóvel litorâneo, imóvel rústico, ou seja, fazenda, sítio, rancho, é muito eficaz, protege a relação, protege a transação imobiliária, evitando processo, litígio. Então, é um documento necessário o auto de vistoria. Lembrando que nós podemos fazer da forma mais simples possível, com a descrição, e o ideal, né, com a tecnologia, com o celular, que realmente que elaboramos esse documento com fotos, com imagens. Em alguns casos eu já vi alguns clientes fazerem até com vídeos, né? Também bem interessante, com vídeo também. Então fique atento em relação a isso. Esse é o nosso primeiro documento que nós temos que estudar no nosso curso, que é o documento chamado auto de vistoria. Pode e deve ser feito no início da locação e no final da locação, e também necessário, indicado também na compra e venda, principalmente imóveis rústicos e rurais. Quando nós falamos aqui em relação ao auto de vistoria, processualmente falando em ações de perdas e danos, ações que envolvem indenização, dano material, como exemplo tratado aqui, é muito eficaz, faz toda a diferença.